Olá, crianças! Hoje é dia do nosso clube da leitura. Hoje eu vou fazer a leitura desse livro, O Pássaro do Sol. Miriam Fraga, ilustrações Anabela Lopes. Balão, 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 bolo. Era noite de São João na fazenda Boa Esperança. Fazia um friozinho gostoso e uma névoa azulada subia dos vales, quase encobrindo a vista do rio que corria lá embaixo. No céu, as estrelas brilhavam mais do que nunca, parecendo querer competir com as luzes coloridas dos fogos de artifício e das lanternas chinesas penduradas na varanda. Cansados das brincadeiras dos foguetes das adivinhações, empanturrados de milho verde, canjica, tantas coisas gostosas, os meninos tiravam sortes e contavam balões, sentados ao redor da grande fogueira armada no terreiro em frente à casa. Mais um dia, mais um balão. Balão bolo. Os olhos grudados no céu tentavam acompanhar o pontinho luminoso entre milhares de estrelas. Ali, ali, balão, bolo. Tinham vindo da capital passar as festas na fazenda, como faziam todos os anos, embalados pelo cri-cri ritmado dos grilos e pelo concerto dos sapos coachando na lagoa. Seus olhinhos piscavam que nem vagalumes na entrada da mata. O calor da fogueira dava-lhes uma sensação de bem-estar e segurança, e alguns já começavam a cochilar quando o menorzinho falou com a voz arrastada de sono. Afinal, quem foi que inventou o fogo? Os outros caçoaram. Sempre caçoavam de tudo que ele dizia, tão pequeno e boboca. Ora essa, disse o louro sabichão da turma. Com autoridade, o fogo não foi inventado. O fogo sempre existiu. Os homens descobriram apenas o meio de utilizá-lo. É assim mesmo, continuou Kika. No princípio se fazia fogo batendo duas pedras. Aprendi na escola. Quem sabe Inhá Inácia não conhece a história do fogo. Ela sabe tantas bonitas. A do jabuti, que ganhou a corrida. A do sapo, que virou o príncipe. A do Inhá Inácia. Inhá Inácia, conte pra gente. Conte como foi que os homens descobriram o fogo. A velha cabocla, escarrapachada num banquinho, pitava calada seu cachimbinho cascudo. As crianças se achegaram alvoroçadas. Conte, conte, Inhá Inácia. E ela contou a eles uma história muito antiga que ouvira da sua avó, que ouvira da sua mãe, que aprendera de outras gentes que ainda mais antigas. Uma história que navegava havia séculos nos rios do seu sangue índio. E essa é a história que vou contar agora, trazida dos longes da minha infância. A história que ouvimos naquela noite em volta da fogueira. Uma noite de São João, em que as estrelas luziam e os balões se apagam. Há muitos e muitos anos, esta terra pertencia aos índios, que viviam alegres e livres pela floresta. A vida era muito tranquila e havia caça e pesca em abundância. Os rios lhe davam a água límpida e pura, e eles viviam em grandes famílias, agrupadas em volta de um chefe, o Tuxaua, que era como um pai temido e respeitado. Naquele tempo, a terra era grande o bastante para todos e não havia fome nem doenças. As crianças brincavam juntas como se fossem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. As mulheres eram bonitas, sadias, e os homens fortes e corajosos. Eles faziam grandes festas, onde dançavam com os corpos tingidos e enfeitados com plumas de pássaros, e reverenciavam seus deuses, Coaraci, o sol, Jaci, a lua, senhora dos frutos, e Tupana, senhor das coisas incompreensíveis, que lhes falava, às vezes, pela voz do trovão.
Suas leis eram simples, porém severas. Eram leis muito antigas e foram ditadas por Jurupari, o legislador, filho de uma virgem e um mensageiro do sol. A vida corria assim, muito fácil e bonita, mas os homens não estavam inteiramente satisfeitos. Faltava-lhes uma coisa preciosa, o calor e a luz do fogo, que morava no céu, guardada a 7 chaves no Palácio do Sol. Os homens precisavam do fogo mais do que qualquer outra coisa, porque se os dias eram alegres e descuidados, a noite escura os enchia de medo. De olhos arregalados, eles tentavam decifrar os segredos da treva, povoada de monstros e de sombras e fantasmas que lhes perturbavam o sono e arruinavam o seu descanso. Foi então que, numa taba distante, um pajé muito sábio, conhecedor das virtudes das plantas e do mistério das águas, que conversava com os bichos e decifrava as estrelas, reuniu os mais velhos da tribo e falou: o fogo do céu que está no Palácio do Sol pode vir a ser dos homens. Se entre eles houver um que seja corajoso e forte, o bastante para a grande viagem e também astucioso e prudente para roubar o fogo sem que o sol desconfie. E os velhos se sentaram em círculo e discutiram entre si, até que se resolveram convocar os guerreiros para escolher entre eles o mais forte, valente e astucioso. Este iria ao céu roubar o fogo do sol. Havia muitos guerreiros na tribo, todos jovens, valorosos e fortes, mas só um teve coragem para tão arriscada aventura. Japu, o mais jovem, mais sábio e belo dos guerreiros, apresentou-se sozinho e assim falou ao Tuxaua: minhas pernas são ágeis e meus braços são fortes. Conheço os segredos da noite e os caminhos da mata. Se me julgarem digno, irei buscar o fogo no Palácio do Sol. Então o Tuxaua balançou a cabeça 3 vezes em sinal de assentimento e, depois de derramar sobre ele um óleo feito de plantas sagradas, levou-o ao pajé para que o treinasse e o instruísse para a grande viagem. Durante 7 luas, Japu e o pajé se embrenharam na mata e ninguém viu nem rastro dos dois, até que um dia, ao cair da tarde, regressaram. Nesta noite ninguém dormiu, porque todos sabiam que no outro dia, ao amanhecer, começaria a viagem. Assim, os primeiros clarões da madrugada, o pajé conduziu Japu ao ponto mais alto de uma pedra alta, e ali, à vista de todos, deu-lhe para beber o sumo misterioso de plantas desconhecidas. Então, lentamente, o jovem foi se transformando. Suas pernas se enrugaram e diminuíram, e nasceram-lhe garras nos pés. Seu corpo ficou todo coberto de penas azul acinzentadas, e das costas nasceram-lhe asas possantes. Sua cabeça emplumou-se e seu rosto bonito alongou-se num bico negro e adunco. A um sinal do pajé, ele alçou voo rápido e direto como uma flecha, e perdeu-se no azul do céu da cor de suas asas. 7 dias e 7 noites viajou pelos espaços gelados. Um vento cortante agitava-lhe as asas, tempestades e relâmpagos o cegavam. Muitas vezes fraquejou e sentiu-se perdido.
despencando do abismo, mas a lembrança do seu povo sempre o reanimava. Esperavam por ele e confiavam, por isso não podia falhar. No 7º dia, avistou o Palácio do Sol, boiando no espaço como a ilha de luz. Alaranjadas, azuis, vermelhas, amarelas, as labaredas se alongavam e diminuíam com gigantescas línguas de dragões enfurecidos. O medo tomou conta do coração de Japu, e ele o rodopiou 3 vezes sobre si mesmo e quis voltar atrás. Mas a lembrança do seu povo mais uma vez o empurrou para o alto. Com os olhos fechados, rapidamente mergulhou e arrancou com o bico possante uma acha incendiada. Regressou triunfante, o calor do tição ardia-lhe na cara, mas ele nem ligava, voando velozmente em direção à terra, só pensava em sua gente e na alegria da volta. Foi recebido com danças e cantigas, e todo o povo celebrou seu feito com grandes festas que se prolongaram por muitos dias e muitas noites. O fogo crepitava no centro da aldeia, por toda parte acenderam-se fogueiras, e ninguém, vendo a alegria do povo como um prêmio à sua coragem, Japu pediu ao pajé que o fizesse voltar à forma humana. Mais uma vez, reuniu-se toda a tribo no local do encantamento e deu-lhe novamente o pajé a beberagem mágica. Aos poucos, lentamente, caíram-lhe as penas, as asas encolheram e ele voltou à forma elegante de jovem guerreiro. Seus irmãos o saudaram com gritos de alegria e correram para abraçá-lo, mas de repente recuaram apavorados. Em lugar da face lisa e bonita que tão bem conheciam, o que viam era uma máscara horrenda, devastada pelo fogo. O calor da chama que o trouxera no bico queimara-lhe as carnes e calcinara-lhes os ossos, transformando num monstro repugnante do qual todos fugiam. Envergonhado, Japu embrenhou-se na mata, de onde só saía à noite, para implorar aos homens uma palavra de consolo ou um sinal de amizade. No fim das contas, cansado dessa vida infeliz e solitária, suplicou ao pajé que mais uma vez o transformasse em pássaro, livrando do tamanho sofrimento. Compadecido, o velho feiticeiro fez-lhe a vontade e transformou-o num pássaro maravilhoso de penas alaranjadas, azuis, vermelhas e amarelas que faiscavam como labaredas contra o verde das árvores, e ainda lhe deu o dom de um canto mafioso e suave que lhe escapava como fagulhas luminosas do bico negro, cuja ponta era vermelha, brilhante como um tição incandescente. E desde então ele passou a ser o pássaro da sorte, cantando as alegrias do sol e as belezas do dia. Quando a história acabou, a fogueira se apagava, as crianças estremeceram de leve, aconchegando-se mais à velha ama. Em seu colo, o menorzinho dormia. Foi então que das sombras da noite brotou um canto maravilhoso, suave, cristalino, como água escorrendo entre os fios de prata. E quando uma acha de lenha tombou na fogueira quase extinta, as fagulhas revoaram como nuvem das estrelas, desenhando no escuro a plumagem de um pássaro. E assim acaba a nossa história por hoje. Linda, mágica, maravilhosa. Um abraço, até o nosso próximo Clube da Leitura.